Os 89 anos continuam a fazer dela uma mulher especial e uma inspiração para todos nós. Helena Sacadura Cabral contrariou o destino de ficar pelo papel de esposa e mãe, como era desejo de seu pai, e foi a primeira mulher a ser admitida nos quadros técnicos do Banco de Portugal. Com uma carreira que vai da economia à escrita, Helena é a nossa convidada especial no ano em que completa 90 anos de vida, cheia de vida. Helena, quero dar-lhe as boas-vindas. É um prazer, um privilégio tê-la aqui sentada ao meu lado. E hoje tenho que começar por lhe fazer um duplo agradecimento em particular. Primeiro por ter arranjado um bocadinho de tempo na sua preenchida agenda e depois por estarmos aqui no Sheraton para conversar, uma vez que preferimos optar por não a massacrar com escadinhas na nossa empresa. Obrigada mesmo de coração, é uma honra tê-la no Líder Extraordinário. E sabe que eu andei a estudá-la, eu já a estudo há muito tempo. A Helena é das pessoas que mais me inspira e a Helena sabe. E já a estudo há muito tempo, já a acompanho há muito tempo, já me ajuda a refletir há muito tempo. Naturalmente que preparei esta conversa e depois de ver tanta coisa onde a Helena participa, pensei assim, acho que não há nenhuma pergunta que ainda não lhe tenham feito. Portanto, eu vou-lhe pedir para fazermos outra coisa. Será possível partilhar connosco, quem nos está a ver e a ouvir, afinal, qual é a receita para conseguirmos 90 anos de vida com tanta vida aí dentro? Primeiro quero dizer-lhe que o prazer que tenho de estar aqui não é com certeza inferior ao prazer que tem de me receber, não na sua casa, mas na casa a que eu obriguei a receber, dado que eu sou uma rapariga nova e o meu joelho acompanha a evolução da minha juventude. Portanto, isso quero-lhe agradecer, mas quero-lhe dizer também que se me segue há muito tempo, eu não a devo seguir há menos, porque acompanho o seu programa desde que conheci, veja bem, a Ana Mesquita, que me chamou a atenção para esse programa. Não para a Cristina nessa altura diretamente, mas para esse programa. Portanto, passei a dar muita atenção a esse programa e a vê-lo sempre que podia. Sinto-me honradíssima de ser a segunda pessoa a estrear esta sua nova aventura, que eu acho que vai ser uma grande, grande aventura. A primeira mulher. E primeira que tal? Mulher. Pois. É quase equivalente a ser o primeiro homem. E vi o primeiro homem, vi a primeira entrevista e gostei muito, e, aliás, disse-lhe logo. Quanto à pergunta que nunca me fizeram, eu acho que lhe poderiam perguntar porque é que eu sou uma felizarda. E eu acho que isso nunca me perguntaram. Perguntaram-me se eu era uma mulher feliz, como é que eu reagia aos desgostos. Aquilo que eu sou é uma felizarda, no sentido autêntico da palavra. Porque aprendi nestes 89 anos que aquilo que vale a pena é aproveitar o copo cheio, não é aproveitar o copo vazio. E eu tenho um princípio de vida, ao longo da conversa pode ser que se perceba porquê, em que acho que nada nos acontece por acaso. Eu julgo que olho para a vida dessa forma. Tive momentos muito infelizes, tive momentos muito dolorosos, tive o que toda a gente tem, mas nunca me levantei para chorar o que passou, nunca me levantei dizendo que aquilo que se passou
só se passa comigo ou só aconteceu comigo, porque sei que acontece com muita gente e que muita gente não tem a capacidade nem psíquica, nem eventualmente económica de poder reagir positivamente. Portanto, eu sou uma felizarda na medida em que casei com quem quis, divorciei-me quando chegou à altura, amei quem quis, perdi esse amor quando foi à altura de o perder. Depois, porque faço o trabalho de que gosto. Eu gosto de ser economista, eu gostei de trabalhar na aviação, eu gostei de trabalhar nos transportes, eu gostei de trabalhar no Banco de Portugal. Em todas estas 3 áreas eu aprendi coisas. E finalmente encontrei-me na comunicação, onde tive a oportunidade também de trabalhar com gente muito boa. Portanto, para responder à sua pergunta, o que é que uma pessoa que teve desgostos como todos têm, teve alegrias como todos têm, mas que chega aos 89 anos, continua a viver do seu trabalho, não depende de ninguém. O que é que eu posso pedir mais à vida, senão que a vida me continue a dar aquilo que ela me dá, manter os amigos que eu tenho, mantê-los vivos, bem vivinhos, porque me acompanham muito, e desejar que os outros possam ter a chance de passar por isto. O pozinho mágico, mágico é esta sua possibilidade de ser uma felizarda, não é? É sentir que todos os dias eu devo agradecer. Não, de manhã não costumo agradecer porque eu... Acorda com mau humor? Não acordo com mau humor, mas acordo com fome. Muita fome. E isso é motivo para ficar de mau humor quando não come. Mas todas as noites agradeço o que fiz de bem, disse, no que fiz de mal, isto tem que se melhorar, isto precisa de ser aqui oleado. Muito bem. Helena, vamos fazer uma viagem rápida, porque isto de fazer uma viagem a uma vida de 89 anos... É muito. E nós duas sabemos que ficaríamos aqui... Temos que ir de avião por grandes períodos. Ficaríamos aqui numa enorme e longa conversa, mas vamos a isto. Vamos prometer uma à outra que vamos conseguir fazer esta viagem em cerca de 1 hora. Ok. A Helena nasce a 7 de dezembro de 1934, conheceu-se a si mesma como filha de um advogado e de uma mãe doméstica, o que na altura era perfeitamente normal, diria quase obrigatório, irmã de um diplomata e sobrinha de um aviador. Quando hoje a Helena viaja à sua infância, que influências é que reconhece ter hoje desta família mais próxima? Digo-lhe de todos. Da minha mãe, que me disse sempre o que pensava e que me disse sempre: não estou de acordo, mas se é importante para ti, faz, porque eu estou cá para te sarar os joelhos que se vão com certeza ferir nessa aventura. Disse: estou cá. A minha opinião é esta, mas acho que deves fazer aquilo que entendes que deves fazer. À minha avó devo-lhe o ser uma excelente dona de casa. Mais um elogio próprio. A minha avó punha as netas todas a cozinhar. Quando chegava à minha vez, eu dizia: mas eu vou ser doutora, não quero nada deste cheiro da cebola, o cheiro do alho, esta coisa horrorosa. E a minha avó dizia: sim, filha, tu vais ser doutora, mas podes ter a certeza que vais ter que picar alho e picar cebola para a família que constituís. Portanto, pica o alho, pica a cebola e não resmungues. E hoje pica, porque faz uns belos nos guisados. É verdade, e hoje pica e pico com prazer. E, de facto, do meu irmão mais velho, aprendi a conhecer a literatura russa. O meu irmão era um homem muito culto, uma pessoa que gostava muito de literatura russa. Aliás, foi embaixador na Rússia durante 7 anos. E, portanto, começou-me a dar Gorky, Dostoiévski, numa altura em que eu não terei percebido tudo, mas, de algum modo, ajudou-me a perceber as diferenças sociais, aquilo que leva as pessoas muitas vezes a aceitarem um destino que não se compreende, que não tenham reagido, enfim, não viveram sob ditaduras. Portanto, esse meu irmão ensinou-me que
havia um outro mundo onde ele depois viria a trabalhar e, portanto, a minha iniciação na literatura russa foi fora de tempo, mas foi útil. Um dos livros que mais me marcou foi A Mãe, que eu tenho agora na nova versão, porque quero voltar a algumas partes que na altura me marcaram muito. E com outra maturidade, E com temos outra outro maturidade, olhar com sobre outra o livro. visão. Depois do meu irmão mais novo, para mim, e eu vou ser muito sincera, eu adoro o meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo nasceu numa altura em que eu tinha 18 anos. E Foi quase um filho. a minha mãe, meio envergonhada, escreveu-me de Lourenço Marques a dizer: filha, vou-te dar uma novidade um pouco inesperada para ti, mas creio que para mim foi bem mais inesperada. É que vais ter um irmão. E como é que reagiu a essa notícia? Na altura achei repare, 18 anos de diferença. Eu era uma jovem e tinha começado a namorar. Disse, mas que ideia, a minha mãe ter um filho com esta idade, mas a minha avó teve o último aos 50. Eu sou de uma família numerosíssima. Ok. Portanto, disse, mas se a minha avó teve aos 50, a minha mãe é capaz de vir a ter mais algum. E que idade tinha a sua mãe? A minha mãe tinha 43. Era uma mulher linda, era uma mulher alta, era uma mulher elegante, era uma mulher para a frentex, era uma mulher que me transmitiu tudo aquilo que ela gostaria de ter feito e não fez porque, educada em Odivelas, filha de militar, gente que nunca andou com o sapato maior do que o pé. Eu já contei isto, mas dizer à minha avó que queria uma saia poliçada, a minha avó dizer, has de ter quando for doutor. Agora não pode ser, filha, porque as calças transformadas em saias não dá para poliçar, dá para fazer evasê, já não é mau. E dos meus netos, do meu neto mais velho, sobretudo, recebo amor em catadupa. É um neto que é capaz de mandar uma mensagem para dizer: avó, amo-te muito. Que delícia! É uma Que ternura. idade é que ele tem? Tem 30 anos. Uau! É algo que não se esquece. Sim. E depois tenho umas cunhadas maravilhosas. Uma já morreu, que é do meu irmão mais velho. Está a vir a diferença entre o meu irmão mais velho, que era mais velho do que eu, 6 anos, e o meu irmão mais novo, que era mais novo do que eu, entre os dois, 24 anos de diferença. O que serviu muito o meu filho Miguel para as suas aventuras políticas e musicais, porque dizia sempre: ó mãe, deixe-me ir porque eu vou com o tio Zé. E o tio Zé lá tinha que ir e serviu de passaporte. Era um voto de Portanto, confiança. Eu recebi da minha família muita ternura. Nós éramos uma família de classe média a quem a minha avó impôs que nos sentíssemos tão felizes como se fôssemos uma família riquíssima, que podia tudo. Meu avô teve um primeiro Citroën daqueles que abriam atrás. Cada um ia passear nas cadeirinhas do Citroën de trás, dar a volta ao areeiro, que nessa altura era um descampado, à vez. Portanto, como eram muitos netos, eu lá ia ali sentadinha e achava que era a neta preferida, de maneira que sempre podia, ao sábado ou ao domingo, pedir ao meu avô: vamos dar uma volta, avô. Portanto, até dos avós eu tive muito amor. Ainda quer ficar aqui na família? Na família. Para lhe fazer aqui uma pergunta que é um bocadinho provocadora. A Helena teve uma educação muito tradicionalista. Sim, sim. Mas contrariou o seu pai quando ele quis que a Helena fosse advogada e a Helena trocou as leis pelos números porque quis ir para a economia. Ele não queria que eu fosse nada a não ser uma senhora que se porta bem, que fala francês, que fala inglês e, se possível, que tocasse piano. A professora de piano veio, mas não disse: resultou. senhor doutor, não vale a pena, não me insista. Ela não tem sequer ouvido, de maneira que não vale a pena. Portanto, piano não, nada, mas adoro música. E se alguém dá um guincho ou sai da ordem, eu que não tenho ouvido, percebe? Dou um salto. E tive uns avós maternos que melhor não podia ser. Ensinaram-me. O meu avô, quando eu acordava e a minha mãe se tinha zangado por algum motivo, dizia-me da porta da entrada: Cuca, bilhau, bilhau. O que é que isso quer dizer?
Em África nós chamávamos bilhau-bilhau aos chocolates. Ele punha debaixo da minha almofadinha um chocolate que era para compensar a descompostura que eu tinha levado. Eu era Maria Rapaz, eu não era uma menina bem comportada. Pronto, ora aí está. Era educação conservadora, mas... Voltemos à faculdade e ao dia em que a Helena teve coragem de dizer ao seu pai, porque eu acho que foi coragem, não, eu não vou por aí e vou por outro caminho. Mas sempre foi assim, irreverente, ou isso foi sempre, quando entrou para a faculdade? Sempre fui assim. Eu fui Maria Rapaz, eu gostava de brincar, era com os rapazes, quando punham as bonecas, eu desfazia as bonecas, dizia que tinha perna torta, que tinha... Não lhes achava graça? Não, nenhuma. Eram nenhuma. quê? Chatas? E desde pequena... olhava para elas e dizia, eu não vou ser assim. Quando já pensava alguma coisa, eu não vou ser assim. Assim como todas uma muito boneca... enrameladas, muito abonecadas, com os lacinhos. Todas muito bonitinhas e direitinhas. Quer dizer, havia qualquer coisa nelas que me desagradava. Mas se me dessem uma pena de cowboy, eram os meus primos. A influência masculina. E subia às árvores e tínhamos um grupo de amigos que tinham um quintal grande e com árvores de fruto. Subia às árvores, punha escadotes para subir aos sítios mais altos. Fui muito Maria Rapaz até aos 15 anos. Eu entrei na faculdade de soquetes e com trancinhas com 2 lacinhos, que eu achava aquilo horroroso. A minha mãe queria-me com cabelo de tranças, punha-me uma trança para cima, outra trança para baixo, agarrava-as e eu estava despejada. Mas tinha uma tia que gostava muito de me fazer canudos e eu adorava canudos, adorava tudo o que era piroso, tudo o que era piroso eu gostava. E a minha tia, para me fazer a vontade, era a tia solteira da família, quando a minha mãe não estava presente, punha-me o ferrinho de fazer. Um dia apareci de canudos, a minha mãe despejou-me um coiso de água por cima e disse, agora já estás bem, o cabelo já está todo lisinho, está bom. E a tia Odete com muita pena. Portanto, isto é para ver como as irmãs, e depois eram muitas irmãs, davam-se muito bem. Era muito bom viver na casa dos meus avós, onde nós nos reuníamos muito. E os meus avós tiveram sempre como princípio viver com os filhos muito perto. Portanto, quando a minha mãe foi para a África, foi para eles Naturalmente. Sim. A aceitação era uma coisa que a minha avó praticou muito. O que é que fez para o seu pai aceitar que queria ir para a economia? Disse-lhe que ou ia para a economia ou não ia para nada. E que lhe dava a indicação de que se ele não me deixasse ir para a economia, eu ia na mesma e pedia uma bolsa porque tinha muito boas notas. E ele disse-me, terás boas notas, mas bolsa não vais ter porque com o que eu ganho não te dão bolsa. E eu disse, não, há 5 bolsas que são dadas aos melhores alunos de cada faculdade. Portanto, se o pai não pagar os estudos, eu candidato-me a essa bolsa. E foi o que fez. E candidatei-me e ganhei. E foi uma luta porque eram 1.200 alunos e havia quem já tivesse essa bolsa. Portanto, que ia continuar a ter até ao resto do curso. E, portanto, eu tinha que ser mesmo espertinha, boazinha e não me portei mal. Ganhei a bolsa. A Helena na faculdade portou-se melhor do que no liceu? Na faculdade fui uma menina exemplo. Certinha. Tinha entrado com as tranças. As tranças. Tinha-me gozado imenso. Eu tinha andado numa barata tonta à procura das pautas, até que um senhor muito bonito, que eu achei lindo. Apaixonou-se por ele? Dr. António Bandeira de Guimarães, ainda me lembro, foi secretário de Estado depois em Angola. E hoje sou bem amiga da viúva dele. Esse senhor disse-me, o que é que anda a fazer? Eu disse, anda à procura de ver se passei, ou se não passei, se entrou ou não entrou. Então não é nada por aí, é por aqui. E lá me ensinou o caminho. E eu vim para casa e disse, que homem tão bonito. Homem que devia ser 3 ou 4 anos mais velho do que eu, mas realmente... Né? E fiquei apaixonadíssima por aquilo. Foi o meu primeiro transbordo amoroso. Quando entrei no 2º ano, eu disse, eles hão de pagar todos o terem-me rido de eu ter vindo com tranças e no meu 2º ano, pagando eu as coisas com as minhas explicações que eu dava,
Entrei com um vestido vermelho à Marilyn Monroe, lembro-me como se fosse hoje, um sapato preto de salto alto, o cabelo cortado curtinho, curtinho à rapaz, pintada como devia ser, ajudada pela minha tia Odete, e quando entrei, levei um assobio, que as capas daqueles que usavam capa e batina, puseram no chão, gozaram-me imenso, mas isso foi à séria. Foi à séria. E foi o meu regalo, vinguei-me. E fiquei E a partir daí... E fiquei uma rapariga janota até o resto do meu curso. Pronto. Aí passei. Tanto que eu tinha 3 aninhos quando a Helena entra no Banco de Portugal. Exatamente. Como a primeira mulher a entrar naquela instituição. É verdade. E pesquisada, a minha porta abria-se quase todos os dias, 3, 4 vezes. Olhavam e diziam, desculpe, doutora, não era aqui. Era para me verem, para verem quem era a Avijara que... Como é que foi essa experiência no Banco de Portugal, Helena? É tão engraçado. O meu irmão, diplomata, tinha que fazer um exame de admissão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E uma das matérias que ele teria que responder era além de Direito e Economia. E o meu irmão diz, eu não vou conseguir. Eu disse, vais conseguir com certeza, a economia sou eu, portanto eu ajudo-te. Tu sabes lá, a economia é o suficiente para me ajudar, estás no 2º ano. Eu não fiz mais nada, fui ao Banco de Portugal falar com um doutor Ramos Pereira, que era administrador, e disse-lhe, tenho um irmão nesta situação, eu creio que sei alguma coisa de economia para o poder ajudar. O que é que o doutor me aconselha a que eu faça para ajudar o meu irmão? E o doutor Ramos Pereira, que depois foi meu administrador, disse-lhe, fazes assim, assim e assim. E o teu irmão vai concorrer, e se ficar é porque sabia, se não ficar é porque ainda precisa de aprender. E assim foi. Portanto, eu ensinei o meu irmão mais velho economia. E passou, entrou com uma boa nota. Claro que sabia de direito muito e foi felizmente mais sobre direito que o interrogaram. Mas fazia-se um exame. Este sucesso do seu irmão, que a Helena de alguma forma ajudou a conseguir, foi uma das razões pelas quais o seu pai acabou por se render ao seu talento? Acredito que tenha sido, mas eu não estudei em casa do meu pai. Conte-nos lá isso. Eu disse, pois então, se eu vou estudar à custa de uma bolsa, eu estudo aonde eu entendo que devo estar. E vou para a casa de uma tia minha, que fica mais perto da faculdade, e em que eu terei certamente mais liberdade de estudar como quero do que aqui com as regras de que quem chega à hora da fruta só come fruta. O meu pai era muito rígido nesse tipo de... Fez-me bem, fez-me muito bem. À distância eu percebo, mas se o jantar era às 8 e eu chegava às 8h10, a sopa já tinha ido, não havia sopa para a cuca. Portanto, eu entrava e comia na altura em que estávamos. Era fruto da época. Da época, eu dizia, se tiveres fominha, depois come uma ceiazinha, que isso eu não me importo. Mas o jantar é sagrado, o almoço é sagrado. É a hora mais curta em que a família se reúne. Portanto, se tu tens coisas mais importantes do que a família, tiras da família aquilo que é importante, que é o doce, ou mesmo nada, só o café. Porque se vieres à hora do café, é só o café que bebes. Era um pai que queria que eu fosse uma mulher exemplar. E uma mulher exemplar para ele era a dele. Que cozinhava maravilhosamente, que bordava maravilhosamente, mas que quando começava a dizer o que pensava, ele dizia logo, isso são ideias muito modernas, vamos lá mudar de assunto. Na casa da tia havia mais liberdade para fazer a vida que a Helena gostaria de fazer. Eu queria estudar com os meus colegas, eu lembro-me de ter ido para a faculdade montada na lambreta de um colega meu. Que o seu pai nem sonha. Não sonhou, não. Morria. O desgraçado, que era um ótimo colega, tinha lambreta e passava pela minha casa. Portanto, eu que ia no elétrico de operários, porque quem
quem tem os orgulhos que eu tinha, também tinha o correspondente, ou seja, eu tinha a bolsa para pagar os estudos e os livros, mas o transporte pesava. E então eu levantava-se às 6h30 e tomava o último elétrico de Operários, que é uma coisa que você não sabe o que é. O elétrico de Operários é um bilhete. Tinha um bilhete comprido, só se pagava uma ida. A vinda era gratuita. Portanto, eu reduzia à metade o que gastava em transportes. A Helena conquistou um lugar especial no Banco de Portugal, mas é curioso que não quis perpetuar a sua carreira lá. Não. Apesar de ter corrido muito bem e de ser uma mulher muito respeitada. Mas a Helena tanto deixa marca na entrada como na saída. Eu vou-lhe dizer uma coisa, porque acho que é útil para esta nossa conversa. Se você me perguntar qual é a minha maior característica, e portanto vou responder-lhe indiretamente a isso, eu sou extremamente maleável a adaptar-me a situações. Eu não chorei o meu filho Miguel. Ele pediu-me que eu seguisse a minha vida como se ele cá estivesse, e eu fiz exatamente isso. Portanto, eu sou uma pessoa que tenho a noção de que nasci para uma função qualquer, nem que seja ter dado os meus 2 filhos, já dei a este país um contributo, sobretudo a campos opostos da política deste país, já dei o meu contributo pessoal. Continua a dar com a sua inspiração. De certo modo, hoje em dia sou eu. Hoje sou eu pelo meu nome, não sou de ninguém, sou a Helena Serradura Cabral. Sinto que isso foi feito a partir dos 45 anos, ou seja, os meus filhos estavam encaminharam-se para objetivos que não seriam os meus. Gostaria muito de ter tido um filho padre e um filho arquiteto, veja bem. É sério? Muito próximos. Padre, para pedir lá em cima por mim, sempre era uma cunhazita mais direta. O arquiteto, porque adorava viver numa casa desenhada por um filho meu. E porque acho que a arquitetura é um ramo da arte em que a gente não é só vê, usa. Vive. Há quase que uma forma de ensinar como se vive quando se faz uma casa. Portanto, tenho pena, mas pronto, eles estão felizes. Eu digo sempre no presente, porque para mim o Miguel está cá, portanto, estão felizes no que fazem. E nós já falamos um bocadinho também do Miguel, que eu acho que vale a pena. Vale. Mas para perceber porque é que a Helena deixou marca no Banco de Portugal, entra como primeira mulher e acaba por ser a primeira mulher, ou das primeiras, a pedir reforma antes dos 50 anos. 49 anos. Eu pensei o seguinte, eu cheguei, a diretora, tinha um departamento que era o departamento que hoje é o Museu do Banco, o Museu do Dinheiro, que é um museu que vale a pena conhecer, tinha toda a comunicação do banco e era terrível a comunicação porque havia evidentemente coisas que eu não podia dizer. Eu tinha que ter um contacto permanente, nomeadamente no tempo do Silva Lopes, um contacto muito próximo, para saber até onde é que a notícia era totalmente verdadeira, e a partir daí não havia notícia, para que nunca se dissesse que nós tínhamos dado uma notícia falsa. O Banco de Portugal foi uma escola, para mim, muito importante, mais do que aprender como funciona o dinheiro, como circula o dinheiro, é como deve funcionar um banco central naquela época. É evidente, hoje é diferente, hoje os bancos centrais são outra coisa, mas naquela época o Banco de Portugal era realmente um banco exemplar e que teve à sua frente homens de enormíssimo valor. E vindos, nem sempre da academia, vindos de baixo como veio o Silva Lopes, que era filho de um maquinista dos caminhos de ferro. Portanto, quem tem asas, voa. No Banco de Portugal eu tinha uma rapariga que era lenta e eu achava que ela tinha possibilidades de ser melhor. E um dia chamei-a ao meu gabinete e disse, olha, eu acho que você tem possibilidades. Alguma coisa impede que você não dê mais, não renda mais, e eu não tenho que a classificar e custa-me classificar com a nota com que eu vou classificar, sabendo que você é capaz de mais. E ela vira-se para mim e diz-me, pois é, doutora, mas é que nem toda a gente é como a senhora. E eu não sou como a senhora, nem desejo ser. Olha,
Mais A uma resposta lição. dessas eu só lhe posso dizer que tem razão. Mas como eu tenho que a classificar, eu também só posso ser como sou. Portanto, eu terei que lhe dar. Não posso, em igualdade de circunstâncias, sabendo que você é mais lenta, dar-lhe assim 10 e dar a outra que merece 15, 10, porque fazem as duas o mesmo trabalho. Não fazem. Portanto, tem toda a razão. As pessoas que são parecidas comigo acompanham-me com mais facilidade e é verdade que vêm aqui buscar ao meu serviço pessoal que eu treinei. Mas eu tenho uma outra coisa que você não tem, que é o exercício da autoridade. A autoridade impõe que eu não seja injusta. Portanto, assim dou-lhe a nota que eu entendo que merece e a alguém que está ao seu lado e trabalha consigo há muito tempo, eu vou dar uma nota diferente. A Helena tinha algumas características, e a própria diz isso, de liderança mais germânica, pelo rigor, pela exigência. Eu acho que tenho na família alguém que deve ter pulado a cerca, não se sabe quem é, mas alguém deve ter pulado a cerca, porque eu tenho um lado germânico que não é normal na família da minha mãe. Portanto, deve ter sido nos sacaduras, lá para as beiras, alguma coisa, se deve ter passado, algum alemão deve ter passado por lá e encantado alguma prima minha, não sei. Ficaram mas aí uns genes. Ficaram uns genes. Aliás, como dizem que eu era muito parecida com o aviador. O aviador... O seu tio. O meu tio. Eu não sei se era parecido ou não, mas o meu pai muitas vezes dizia: tu tens a quem sair. De facto, se fosses filha dele não eras mais parecida. E o meu tio era, de facto, alguém que sabia gerir pessoas e sabia gerir-se a si próprio. E a Helena sabia gerir as pessoas na sua época? Eu, na minha época, acho que geri bem as pessoas que tive que gerir. Apesar de ter sido e de ser, continua a ser, mas de ter sido nessa época uma líder mais germânica, usava também uma palavra que hoje é muito usada e desejada, que é a empatia. Era uma líder mais empática? Eu, como vê, chamando a rapariga ao meu gabinete, eu tentei perceber porque é que acontecia aquilo e pôr-me no lugar dela. Exatamente. No lugar dela eu pus-me, mas eu no lugar dela não faria como ela. Uhum. Portanto, a empatia, que é de facto fundamental, mas tem que nós ser temos mútua, que ter não em conta que psicologicamente há elementos que inibem muitas vezes que a pessoa deixe revelar ou deixe salientar aquilo que tem de melhor em si. Sem dúvida. Helena, fez uma carreira focada em Portugal. Foi Não. por opção? Não. Eu fiz uma carreira totalmente em Portugal por imposição do meu ex-marido, o pai dos meus filhos, porque eu fui convidada para um lugar muito bom na OCDE. Na altura, os meus filhos ainda eram adolescentes e jovens, e disse: olha, eu fui convidado para este lugar, eu gostaria de levar os filhos comigo. Portanto, quero saber qual é a tua posição perante a situação. Ele disse: está bem, se vais para Paris e se eles continuam a estudar lá. Disse-me que sim, um sim que não foi muito claro o que é que eu vou fazer ou o que é que eu vou dizer. Interpretei como sim, aluguei a minha casa, tratei de tudo. E nas vésperas da partida ele disse-me que não queria que os filhos fossem educados em Paris, queria que os filhos fossem educados em Portugal. E, portanto, que se não ficassem comigo, ficavam com ele. Ele era perfeitamente capaz de os educar. Acontece que foi para Madrid dirigir o plano diretor de Madrid e, portanto, também não ficou em Portugal. E, portanto, eu não deixei os meus filhos com primos, tias, ou desisti. Tive que desistir do lugar, que era um lugar que me teria dado muitíssimo gosto. Na altura... Que teria feito dos meus filhos duas pessoas completamente diferentes. Eventualmente na política, porque isso está-lhes no sangue, mas seria na política noutro país que não era o deles. E pronto, nunca percebi.
Eu fiz análise, eu sou uma pessoa que fiz análise 6 anos, portanto, estaria hoje em condições de eu própria fazer análise a outras pessoas. Desde que fizesse o exame, nunca me passou pela cabeça fazer isso, embora hoje, nos grupos de trabalho que tenho, use muito daquilo que foi os meus conhecimentos de psiquiatria e de filosofia. As Portanto, suas redes foram sociais 6 são anos, muito. não, e 6 anos de análise diária. Portanto, algumas vezes aconteceu-me estar 45 minutos sem dizer uma coisa. E chegar cá fora e dizer, paguei 45 minutos e não disse nada. Mas o médico rigorosamente não me provocava nada. Eu Respeitava. tinha que ter a consciência que não tinha aberto a boca e tinha pago uma consulta. Portanto, empatia. Foi com ele que eu compreendi o que era a empatia. Porque ele dizia, não é pôr-se no lugar do outro. É pôr-se no lugar do outro, tendo em atenção as características psicológicas do outro. A rapariga que tinha a possibilidade de ser melhor, não queria ser melhor. Não queria ser como eu. Como é que a Helena, nos seus 89 maravilhosos anos de vida, olha para esta evolução da sociedade e do mercado de trabalho também? Como é que sente hoje esta matéria? No princípio senti algum receio, devo dizer-lhe. Algum receio que nós, portugueses, somos umas criaturas que queremos ir para a Índia e saímos noutro sítio qualquer e julgamos que descobrimos a Índia. Portanto, assim como somos aventureiros para ir por aí fora e chegar à América, não é a América, é outra coisa qualquer. Quer dizer, essa ousadia continua a existir, só que as condições são outras e, portanto, nós estamos a viver aquilo que eu acho que é o pior período da nossa vida. Ou seja, não há o mínimo esforço para encontrar pontos, nem que sejam mínimos, comuns, para se construir um mínimo de progresso para este país. Um comunista vê um pobre desgraçado que dorme debaixo de uma ponte de uma maneira, um académico vê-o como um elemento de um grupo de estatístico onde a criatura nem existe, é uma figura. Portanto, num país em que a liberdade aumentou, em que todos nós nos tratamos por tu, eu já não me lembro de ninguém me tratar por senhora doutora Helena, quer dizer, isso na comunicação não existe, e sou a Helena com 89 anos para um jovem de 18. Há uma maior proximidade. O meu neto André nem trata por avó Helena, às vezes trata-me por tu, portanto, só nas mensagens é que me trata por avó, de resto não. Portanto, mas acha que a evolução que o país viveu é preocupante? Eu acho que a evolução é preocupante porque as pessoas não têm... Eu tenho que lhe dizer isto, eu sou profundamente anti-partidos. Eu sei que a democracia não vive sem partidos, mas eu queria ser inglesa, eu queria saber quem é o primeiro nome, eu conheço, quem é o segundo já não conheço, quem é o terceiro já não conheço, e aparece um barbudo qualquer a representar, porque o primeiro saiu, o segundo saiu, o terceiro saiu, que eu não conheço de lado nenhum, a quem não posso pedir responsabilidades nenhumas. Não fui eu que o escolhi, foi o partido que o escolheu em vez de mim. E eu escolhi o partido ou não, portanto, há aqui uma discrepância que é, para mim, básica, é pedir responsabilidades. Não há ninguém que responda. Responde o governo. Tretas. Eu não posso responder pelos meus filhos todos. Não posso responder pelos meus avós. Não posso responder pelos meus netos. Eu quero alguém a quem eu dei o meu voto de confiança, que se saiu, explicou porque é que sai, e quero saber quem é o indivíduo que o substitui e quem é o outro que o substitui. Portanto, eu queria conhecer a lista dos candidatos, saber quem são. Não se sabe, então, com as mudanças que houve nestes últimos tempos, saía ministro, entrava ministro, saía ministro, entrava ministro, eu
vi umas caras que não conhecia de lado nenhum, nem do Rossio. Acha que faz falta estratégia para Portugal? Não me interessa senão que o país cresça, que todos tenham um mínimo garantido de igualdade de oportunidades. Antes lutava-se para que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens. Hoje luta-se para que tenhamos todos as mesmas oportunidades. Vá lá que as mulheres têm-se vindo a salientar, já as há na administração, às vezes até demais. Oh, Helena, está um bocadinho ansiosa com a situação do país, como se acaba de sentir e como já algumas vezes também li intervenções e ouvi entrevistas suas. De que forma é que a Helena se sente comprometida, apesar da sua idade, e isto só é uma possibilidade porque a Helena tem esta sua vida aos quase 90, como é que se sente comprometida? Porque me sinto obrigada, porque me foi dada a oportunidade de eu tirar um curso, porque me foi dada a oportunidade de eu ter chegado ao Banco de Portugal, que foi, e tudo isto sem cunhas, sem e nos nome, momentos e em com, que aconteceu. E com um nome que me foi prejudicial durante um período de tempo. Ter conseguido isto, eu acho que tenho uma obrigação, que é de dar à sociedade uma parte daquilo que recebi. Por isso eu tive sempre na faculdade alunos quase a dormir. Às vezes batia na cadeira, porque compreendia muito bem. Eu tinha tido explicações, eu tinha tido a bolsa, eu tinha que estudar à noite, porque de dia eu tinha era que passar sebentas e tomar notas. E não, a vida era muito diferente, não é? Portanto, eu tinha um enorme respeito por aquela gente que saía do trabalho e ainda ia estudar para melhorar a sua vida. Se os portugueses encontrarem um mínimo de diálogo comum, eu tenho a certeza absoluta que nós seremos capazes de fazer coisas tão grandes como fizemos no passado. Extraordinárias. Somos muito bons em muita coisa. É verdade. Eu vi em França, porque vivi muito tempo lá por trabalho, não fiquei a viver lá, mas passei lá longos períodos. Os portugueses são excelentes. Nós temos bons médicos, nós temos bons engenheiros. Não há motivo nenhum para não serem os melhores ou estarem entre os melhores. A Helena diz uma coisa que eu acho maravilhosa, é que a reforma faz mal à saúde. A reforma faz pessimamente à saúde. O que é que lhe falta fazer que ainda não fez com a sua idade? Casar-me. Acho maravilhoso. Nessa altura, você sabe que eu fui internada rapidamente por um filho que diz, coitadinha, ela é uma rapariga simpática, gosta muito dela, mas não está a funcionar bem. Eu sou um ser humano com desejos, alegrias, tristezas, tudo normal, tudo normal. É uma pessoa, com uma pessoa aí dentro, pessoa. Não é? E às vezes a uma pessoa sabe bem estar acompanhada. Sem dúvida. Helena diz que faz tudo o que uma mulher de 30 anos faz, não vem mais a propósito. Menos o joelho, realmente. Mas faz ao seu ritmo. E diz que é mais feliz quase nos 90 do que era com 50 anos. É verdade. E eu pergunto-lhe, com todo o seu lado de planeamento que tem, até pela sua veia mais economista, já começou a planear a festa dos 90? O meu ano de 2025 está praticamente todo preparado para um projeto. De 25? 25, mas, para o ano. Pois, para o ano. Mas este ano, em dezembro, faz 90. Faz 90, se Deus quiser. Mas há festa ou não há festa? Então não é de fazer festa. Não sou eu que faço a festa. Há do meu filho ou os meus amigos fazerem a festa. Era o que faltava. Não se atreva ao Paulo a não me dar uma festa aos 90 anos. Que bem se pode preparar que eu nunca mais lhe dou coisa nenhuma. É muito bom. De zero. Continuamos com esta genica, que é maravilhosa em si. E a Helena é a própria que diz que esta genica e a fé foram e são duas coisas muito importantes para a sua vida, e talvez também a fé, que a mais ajudou a viver um período muito difícil, que foi a possibilidade hoje do Miguel não participar na festa dos 90. E não posso deixar de referir, como refiro sempre. Ele está consigo. E está comigo
o padre Tolentino, hoje cardeal Tolentino, que foi de facto a pessoa que, com a Lourdes Pintacílgo, me conduziram, eu não direi ao bom caminho, que eu não sei se o pessoal seu aqui me mata, mas que me conduziram por um caminho em que eu tenho muitas pegas com a Igreja. Não penso que a minha relação com a Igreja é fácil. Temos desentendimentos sérios em matéria de sexualidade, em várias matérias. Mas eu também tive desentendimentos com o meu pai, Já também faz tive parte com o de meu si. irmão. Vamos andando, eu vou dizendo o que penso. E eles ouvem-na? Eu acho que ouvem. Eu acho que o padre Tolentino tem a certeza absoluta que percebe perfeitamente o que é que vai aqui no meu coração e na minha cabeça. E quando chegar à minha idade, então vai perceber muito, muito mais. Helena, o que é que uma mulher com a sua idade deve dizer a uma mulher que tenha hoje a idade que a Helena tinha quando entrou no Banco de Portugal? Nunca pense na finitude e nunca desista dos seus sonhos. Siga o princípio de que quem tem asas voa. Lindo. Esta primeira série de conversas que nós estamos a fazer do Líder Extraordinário, como aliás eu já tive a oportunidade de explicar à Helena, é uma homenagem que nós estamos a fazer ao nosso embaixador honorário, também comendador Rui Nabeiro, uma pessoa muito especial para nós. Sei que a Helena tem e guarda memórias muito especiais dele. Quer partilhar algumas aqui Quero. connosco? Era uma pessoa, eu conheci-o por vias várias. Os meus sogros eram de Vila Viçosa, portanto eu tenho o lado alentejano do lado do pai dos meus filhos e o meu lado Beja. E os meus avós eram de Beja. A casa dos meus avós é o que é hoje o Banco de Portugal em Beja. Aconteceu que, por motivos vários, eu resolvi ir ver as iluminações da terra do Sr. Nabeiro. E ele encontrou-me no meio dessas visitas. E gerou-se entre nós o que poderia ter sido um diálogo de encontro. Acabou por estarmos ali um bocado e ele disse, mas o que é que você faz, o que é que fez? Tivemos ali um grande bocado. E desde então, agora já não há ele, serão outros que cumprirão o desejo dele. Aquilo que me ficou, mesmo pouco antes dele falecer, eu fui ver as iluminações e visitar, tenho fotografias dessa altura. Ele viu-me e disse, vai jantar cá connosco, e não nos deixou pagar o jantar. Jantámos, vieram-se despedir, a família. Portanto, tenho do Sr. Nabeiro uma admiração imensa. E depois tem um neto lindo, tem que se dizer isto, eu tenho com 89 anos a possibilidade de dizer isto sem que ninguém me pegue, e uma família unida. Olhava para ele como um homem cheio de... Eu lembro-me que dizia, e dizem eu que eu tenho genica. Genica tem um homem destes. E andava a visitar e a ver tudo como eu andei. Acha que ele era um homem, um líder extraordinário? Isso era. E não tenho a mínima dúvida de que era um homem que passava na fábrica de duas maneiras. O dono que vê como é que as coisas estão e o homem que sabe que aquela senhora tem um problema, ou que aquela senhora tem uma doença, ou que há uma coisa que é preciso ajudar a resolver. É a imagem que eu tenho do Nabeiro. Eu digo o Nabeiro sem o mínimo desrespeito, pelo contrário, com muito respeito, porque acho que realmente mereceu todas as distinções. Todas as distinções que lhe foram dadas. Uma delas foi um Globo de Ouro na gala da SIC, e em que ele diz uma frase que nós adotámos no nosso genérico, em homenagem a ele, e eu vou-lhe pedir, Helena, para me dizer numa palavra, comentar isto que ele diz, que é, se todos quiséssemos, o mundo poderia ser maravilhoso, o mundo poderia ser extraordinário. O que é que falta, numa palavra, para o mundo ser extraordinário? Vontade. Porquê? Que era aquilo que o Nabeiro tinha, é vontade de transformar, vontade de fazer.
fazer. Não quero que isto se tome politicamente, mas vontade de fazer, vontade de juntar as vontades parcelares, que não são iguais, mas têm coisas comuns, e fazer. Fazer pensando no outro, que não tem aquilo que a gente tem, mas a quem a gente pode dar uma parte daquilo que tem. Eu terminaria aqui, mas tenho uma pergunta obrigatória que fecha toda a série e que vai ao encontro do título do livro que o José Luís Peixoto escreveu, Almoço de Domingo, e eu queria saber como é que são os almoços de domingo da Helena. São variadíssimos. Nos meus avós era tudo à balda, tudo com a minha avó a tentar pôr numa mesa 30 pessoas e uns a dizer que não gostam de sopa de carne, o outro a dizer eu quero hambúrguer. Uma baralhada engraçadíssima, até que o meu avô punha ordem na coisa. Agora vamos estar em família, vamos conversar. Acabou a brincadeira, tudo para a mesa. E então, nessa altura, a gente ria, contava histórias, o meu avô contava histórias da África. Portanto, na minha casa, infelizmente para mim hoje, o meu irmão mais velho já não está cá, a minha cunhada mais velha já não está cá, mas eu adoro a minha cunhada mais nova e o meu irmão, e eles são muito gregários. O meu irmão é uma pessoa que vive muito bem, mas gosta muito de partilhar, e a minha cunhada felizmente também. Portanto, eu tenho uns sobrinhos, só lhe posso dizer isto: o Miguel saiu do IPO e a convalescência de um cancro foi feita na casa do meu irmão, com a minha cunhada a tratar dele. Disse: nem pensar nisso, não tens idade para estar a tratar de... Vem para cá se quiseres, mas o teu filho é aqui que é tratado. A Helena é uma mulher de família. Sou. E os almoços de domingo, desde sempre, foram almoços de família. A minha família é a coisa mais importante que eu tive, corre nas veias. Às vezes vejo passar o Paulo e digo: ai meu Deus, está igual ao Pai, Santíssimo Sacramento, igual. O Miguel era igual a mim. Mas depois tem uma coisa ótima, é que ri à gargalhada. Tem a boa disposição dos sacaduras, entra sério e sai a rir. Como a Helena também. Muito, Cristina, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.